Se a gente colocar dois empregos lado a lado, assim, um zelador de hospital e uma professora de ensino fundamental, qual dos dois você diria que proporciona mais bem-estar, mais felicidade no dia a dia? A resposta, como a gente vai ver, é bem menos óbvia do que parece. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que significa ter bem-estar no trabalho. E para nos guiar, vamos usar uma ferramenta da psicologia positiva chamada teoria PERMA. As fontes que a gente recebeu trazem dois estudos de caso que são, assim, o dia e a noite perfeitos para ilustrar essa teoria na prática. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar como a nossa percepção e principalmente o ambiente em que a gente trabalha podem transformar completamente a experiência de uma profissão. A gente vai entender por que um trabalho que às vezes é visto como menor, de baixo prestígio, pode ser uma fonte incrível de realização, enquanto o outro, que a gente idealiza como nobre e importante, pode levar ao esgotamento total. Antes de começar, talvez seja bom a gente explicar rapidinho o que é essa tal de teoria PERMA, né? Ótima ideia. Para quem não conhece, PERMA é um acrônimo, foi criado por um psicólogo, o Martin Seligman. Cada letra representa um pilar fundamental para o bem-estar, para o que ele chama de florescimento humano. Certo. O P de emoções positivas, o E de engajamento, o R de relacionamentos, o M de meaning, que é significado e que a gente adapta para um S, e o A de realização, accomplishment, para dissecar os nossos dois casos. Ótimo. Então vamos começar pelo caso que mais me surpreendeu, que é o do zelador médico. A descrição do trabalho é o que se espera, né? Limpar quartos de hospital, lidar com resíduo médico, que às vezes é perigoso. Um trabalho pesado. Pesado física e emocionalmente, né? Exato. À primeira vista não parece a receita para a felicidade. E aqui é que a história fica fascinante. A pesquisa mostra que existem basicamente duas maneiras de encarar esse trabalho. A primeira é a óbvia. É só um emprego. Você faz o que está na descrição, bate o ponto e vai embora. Mas a segunda abordagem é de pessoas que ativamente ressignificam o que fazem. Elas meio que redesenham o próprio trabalho. E esse redesenho é um conceito poderoso. Não é só pensar positivo, sabe? Não é autoajuda. Não, de jeito nenhum. É um processo ativo que os psicólogos chamam de job crafting. A pessoa não pode mudar as tarefas principais, mas ela pode mudar o foco, o jeito como se relaciona com as pessoas e o principal, o significado que ela dá para aquilo. E é impressionante como essa atitude se alinha com cada pilar do PERMA. Vamos ver isso na prática, então. Começando pelo S de significado. Como é que eles fazem isso? Olha, é incrível. Eles deixam de se ver como faxineiros. Certo. Nas palavras deles, eles se veem como parte essencial da equipe de cura do hospital. Eles não estão só limpando um chão, eles estão criando um ambiente estéril para que um paciente não pegue uma infecção, por exemplo. Entendi. Não estão só trocando um lençol, estão preparando um espaço seguro e acolhedor para alguém que está vulnerável. Eles se conectam com a missão do hospital. Mas, peraí um pouco. Será que isso não é só uma forma de se auto-enganar para aguentar um trabalho que, objetivamente, é bem desagradável? Ou tem algo mais profundo aí? Essa é a pergunta de 1 milhão. E as fontes sugerem que é muito mais profundo. Ao criar esse significado, eles ganham um senso de propósito e, crucialmente, de autonomia. Eles não são só executores passivos de ordens, eles se tornam agentes de saúde. Agentes de saúde, gostei disso. E isso combate diretamente aquela sensação de impotência, que é super comum em trabalhos de baixa hierarquia, sabe? Eles meio que hackeiam o próprio cargo. Entendi. E essa sensação de ser um agente de saúde deve levar direto para o pilar seguinte, o R de realização, certo? Exatamente. A realização deixa de ser limpei 10 quartos hoje e passa a ser algo muito mais humano. As fontes descrevem situações em que um zelador percebe que um paciente está deprimido, ele para um minuto, conversa, conta uma piada. E consegue arrancar um sorriso. Isso. Ou quando eles veem uma família ansiosa esperando um leito e conseguem preparar o quarto em tempo recorde. É uma realização imediata, visível. Nossa, isso muda tudo. E o E de engajamento. Fico pensando que, com a correria de um hospital, deve ser fácil se sentir sobrecarregado. Sim, mas a sobrecarga pode levar a 2 caminhos. Estresse ou o que a gente chama de fluxo. O flow. Exato. As fontes mencionam que, em dias de alta rotatividade, com muita gente chegando e saindo,
Eles podem entrar nesse estado de imersão total. Eles ficam tão focados na tarefa que perdem a noção do tempo. O trabalho vira um desafio que exige toda a concentração, e isso é o oposto do tédio. É gratificante. E essa combinação de significado, realização, engajamento, imagino que isso tudo gere o outro pilar, o P de emoções positivas. Uma coisa puxa a outra. O ato de ajudar, de fazer a diferença, gera orgulho, alegria, satisfação. As fontes dizem que eles procuram ativamente por esses momentos, sabe? A gratidão no olhar de uma enfermeira, a alegria de uma criança que recebe alta. É uma escolha consciente, então. Uma escolha consciente de focar no bem que eles estão fazendo e não só no lixo que estão limpando. Por fim, a gente tem o R de relacionamentos. E pelo que eu li, esse aqui é talvez um mais crítico de todos. É uma faca de dois gumes. Totalmente. Do lado positivo, o ambiente pode ser uma fonte imensa de bem-estar. Quando médicos, enfermeiros, outros funcionários cumprimentam pelo nome, perguntam como eles estão, oferecem um café. Pequenos gestos. Gestos que fazem toda a diferença. A autoestima deles dispara. Eles se sentem vistos, respeitados, parte de uma comunidade. Mas o contrário é brutal. É brutal. A fonte descreve que quando as pessoas os ignoram, passam por eles como se fossem invisíveis. Como se fossem parte da mobília. Exato. Ou pior, quando atrapalham o trabalho sem nem pedir licença. O sentimento é devastador. Eles relatam sentir vergonha, ansiedade, invisibilidade. Isso mostra o poder que um simples bom dia tem. Exatamente. O caso do zelador é uma aula sobre como, mesmo num cenário improvável, é possível construir o próprio bem-estar, mas depende dessa agência pessoal e de um ambiente com o mínimo de dignidade. É uma história impressionante, mas as fontes também mostram o outro lado da moeda. O que acontece quando o ambiente ativamente destrói cada um desses pilares? E aí a gente chega no caso da professora do ensino fundamental, que é brutal. É o contraste perfeito. A gente sai de um trabalho de baixo prestígio, onde o bem-estar floresce, para uma profissão vista como nobre, mas que na prática está gerando esgotamento completo, o burnout. Que não é só cansaço, né? Não, o burnout é uma síndrome, exaustão emocional, despersonalização, baixa realização. Vamos usar a mesma lente PERMA para ver essa demolição em câmera lenta? Começando pelas emoções positivas, ou a falta delas. A descrição é desoladora. As fontes pintam um quadro de apatia total. A professora se sente entediada, desvalorizada, drenada. As expressões dela em sala são neutras abatidas. Não há um traço de alegria. O tanque de emoções positivas está vazio. E o engajamento? Se o zelador encontrava o fluxo, ela parece encontrar o exato oposto. Totalmente. O oposto do fluxo é a vigília constante do relógio. Ela está sempre olhando as horas, contando os minutos para a aula acabar, sente-se permanentemente sobrecarregada com pilhas de provas para corrigir. E o ambiente não ajuda. O ambiente atrapalha. As fontes descrevem uma cena que é de doer. Ela tentando corrigir um trabalho na sala dos professores e um colega interrompe por 5 minutos para reclamar que tiraram o pudim do cardápio. Nossa, a banalidade esmagando qualquer chance de foco. E os relacionamentos? Aqui a situação é crítica. Com os alunos, a interação é um desastre. A cena descrita é de alunos dormindo, jogando bolinha de papel nela, aviõezinhos voando. Que horror! E o mais cruel, quando ela finalmente perde a paciência e fica irritada, eles riem dela. Não existe respeito, não existe conexão. E com os colegas? Pelo exemplo do pudim, não parece muito melhor. Exato. Em vez de uma rede de apoio, eles são uma fonte de distração. Não há troca pedagógica, não há um ombro amigo. O ambiente que deveria ser de colaboração vira só mais um fator de estresse. E essa destruição toda nos leva ao pilar do significado. E essa parte da fonte é talvez a mais dolorosa de ler. É o golpe de misericórdia. A fonte descreve a professora passando perto do refeitório e ouvindo os próprios alunos zombando da aula dela. Ah, não. Dizendo que é chata, que não aprendem nada. Um deles chega a comentar em voz alta: prefiro 1000 vezes ficar vendo vídeo no TikTok. Uau!
Isso é uma facada no coração de qualquer educador. E ali, naquele momento, a ficha dela cai. E ela conclui desanimada. Parece que eu não tenho impacto nenhum sobre eles. Todo o propósito da profissão pulverizado. É devastador e, sem significado, imagino que a realização, o último pilar, seja impossível. Completamente ausente, a fonte descreve uma atividade em sala. Ela pede para comentarem sobre um texto que acabaram de ler. E Silêncio constrangedor, alunos olhando para o teto, outros mexendo no celular escondido. Ninguém lembra, ninguém se importa. A frustração é tão grande que ela chega ao estágio final do burnout, que é a apatia, e pensa: quer saber? Eu realmente não me importo mais. a desconexão completa. Total. Uau! Então, colocando os dois lado a lado, o que tudo isso significa? De um lado, um zelador que constrói o bem-estar, do outro, uma professora que tem o bem-estar minado. Significa que a gente precisa virar de cabeça para baixo as nossas suposições sobre o que é um bom emprego. Fica muito claro que não é o título no crachá ou o status que define o bem-estar. É a experiência vivida, a qualidade das interações do dia a dia. Certo. E as fontes apontam para uma dança entre dois fatores. A agência pessoal, que é essa capacidade do zelador de criar significado, e o ambiente. Mas não é um ou outro, né? O zelador só consegue porque o ambiente, mesmo difícil, oferece algumas brechas positivas. Perfeito, é uma dança. A agência do zelador floresce porque encontra um terreno minimamente fértil. Já a professora pode até ter entrado na profissão cheia de propósito, mas o ambiente tóxico, a falta de respeito dos alunos, a falta de apoio dos colegas. Foi como um ácido. Exato, foi corroendo essa agência até não sobrar nada. Não dá para pedir que uma pessoa sozinha sustente seu bem-estar num ambiente que trabalha ativamente contra ela. A lição, então, para quem nos ouve, parece ser que o bem-estar no trabalho é essa coisa complexa. Depende da nossa atitude, da busca por propósito, mas também da qualidade das nossas relações e do ambiente. Resumindo, então, a gente viu como a estrutura PERMA é uma lente de aumento poderosa. Ela nos ajuda a entender por que algumas pessoas florescem no trabalho, enquanto outras murcham, e como isso vai muito, muito além do nome do cargo. Exatamente. O bem-estar não é um prêmio que você recebe passivamente por ter um bom salário. É um processo ativo, uma construção diária. É algo profundamente influenciado pela nossa mentalidade, pelos nossos relacionamentos e pela nossa capacidade de enxergar propósito até nas tarefas mais simples. E sabe, tudo isso levanta uma questão final bem provocativa para a gente pensar. Qual? As fontes focaram muito no indivíduo, né? O zelador que se reinventa, a professora que se desgasta, mas e a responsabilidade da organização? Do hospital, da escola? O papel do sistema. Exato! Qual é o papel delas em criar uma cultura onde encontrar significado, nutrir relacionamentos e ter realização seja a norma e não uma exceção que dependa do esforço heróico de um funcionário? Pense em como uma pequena mudança na cultura de uma empresa, como um programa de reconhecimento que valorize todo mundo, ou uma política de tolerância zero com desrespeito em sala de aula, como isso poderia impactar o bem-estar de dezenas ou centenas de pessoas.